Nos estúdios da Montanhesa Web TV, eu estou recebendo hoje o Dr. Igor José, palestrante, professor, psicanalista. Que prazer receber o senhor aqui nos estúdios da Montanhesa. Que satisfação imensa. Obrigado por esta oportunidade. Não digo que é uma oportunidade única, porque não vai acontecer apenas uma única vez. Eu espero que o senhor volte outras vezes. Outras vezes. E este elo já se cria a partir deste momento de acolhida, de receptividade, da validade de tudo aquilo que a gente sempre fala e muitas vezes caímos no desuso e no esquecimento, que é da empatia. A empatia gera relações saudáveis e verdadeiras. É verdade. Doutor, é o seguinte, aqui é uma conversa, é um bate-papo, e eu vou fazer algumas perguntas, o senhor vai ficar inteiramente à vontade, mediante a fala do senhor, se eu tiver qualquer dúvida, eu vou perguntando, né? Doutor, primeiro, psicanalista, qual é o trabalho do psicanalista? E qual que é a diferença do psiquiatra? Que às vezes as pessoas misturam muito, e psicólogo também. Sim. Existe uma diferença muito grande. Esta atuação distinta de cada profissional está no conjunto do corpo clínico. Todos nós, pessoas, seres humanos, em algum momento, em alguma área da vida, necessitamos da psicoterapia. Assim como eu e o senhor precisa do alimento para ter a garantia de gozar de uma saúde mais resistente, de vitalidade. Qual é a diferença entre o psicanalista clínico do psiquiatra para o psicólogo? Eu vou falar de forma muito simplista, didática, porque além de psicanalista, com a formação, eu também sou professor, filósofo, pedagogo e sociólogo. Não vou falar aqui da extensão do meu currículo, porque qualquer pessoa que quiser consultar está lá. Nas redes sociais. Não somente, mas lá no CNPq, no Censo Lattes, que é todo o currículo vitae profissional de onde eu passei, as universidades que eu fiz, os aprimoramentos, pós-graduações, mestrados e doutorados, etc. O psicanalista clínico, quando nós falamos de psicanálise, psiquiatria e psicologia, automaticamente nós voltamos para a psique. O que é a psique do grego? A mente. Ou seja, são profissionais que cuidam das realidades funcionais da mente humana. O psicanalista, na tríade, porque aí entra este conceito. Tríade são 3 e em escalas. A psicanálise ela está no topo, na primeira condição, na primeira escala. Psicanálise cuida de causa. O que é que causa a depressão? Ou de onde originou a minha depressão? É uma pergunta para se bem entender onde está a atuação do psicanalista, da psicanálise em si. Ela acessa o inconsciente. Por exemplo, talvez até o senhor ou o ouvinte que agora nos vê, nos ouve ou nos assiste, como é possível, ou se é possível, a interpretação dos sonhos? Segundo Freud. Quem faz isso? O psicanalista. Não é desmerecendo a psiquiatria e a psicologia, mas os outros colegas não fazem, porque não são atributos da sua formação. A psicanálise trata causa. A psiquiatria trata sintoma. A pessoa foi diagnosticada com depressão. O médico psiquiatra prescreve a medicação. Vai tratar o sintoma. Aquela medicação, aquele uso medicamentoso, farmacológico, que no termo científico nós falamos droga. O princípio ativo, ele tem a sua ação, ele é reagente primeiro na função neurológica. E a condição neurotransmissora distribui e reconhece toda a sua ação orgânica no próprio organismo.
A psicologia, no andar de baixo, nesta escala, em 1º grau, 2º grau e 3º grau, trata comportamento. O senhor chega em mim e diz assim: a escola chamou a mim e a minha esposa que o meu filho tem tido alguns comportamentos atípicos. Presume-se que o meu filho tem ali sinais do autismo. E eu quero já até antecipar. Autismo não é sentença. Eu, quando olho para um autista, porque eu tenho pacientes autistas, cuido de pessoas que são ou que têm um quadro clínico com autismo, a primeira coisa que eu olho para o autista, em qualquer nível ou grau, é aquele olhar humano. Primeiro que qualquer profissional, se ele não tiver o olhar humano, tampouco ele será completamente clínico. Ele não vai conseguir em nada o olhar humano. E o que o autista me ensina? A mim, pessoa profissional. Ele me ensina a olhar o mundo com outros olhos. A perceber tudo que está à minha volta, desde o cosmos, o universo, a natureza, porque o ser humano, o tempo, as realidades, os acontecimentos, os eventos naturais nos ensina muitas coisas. A psicologia vai tratar o comportamento. E aí a escola te chamou. Pai, mãe, existe algo aqui que presume-se que um nível. Aí os pais fazem o quê? Assertivamente, coerentemente, leva o filho para o acompanhamento conosco, os profissionais de área, para avaliar, para investigar e chegar com assertividade a um quadro clínico. Olha, de fato, existe aqui não somente um comportamento, porque existe uma grande diferença. Comportamento autista, autismo. Comportamento TDAH, quadro clínico de TDAH. O psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista, em cada uma dessas condições, trata o todo do funcionamento da mente, porque a nossa mente ela existe e funciona com base em elétrons, energia. O corpo humano carrega energia, e assim é a mente. Não é diferente. Se o senhor for olhar a figura de um cérebro humano, você vai ver ali o cérebro. Você vê ali os pontos, você vê ali as emissões daquela energia que é do funcionamento da própria mente. Aí está a distinção. Estou conversando aqui nos estúdios da Montanhese TV Web com o Dr. Igor José, psicanalista. Quando o senhor fala que, às vezes, o professor ou a diretora da escola depara com um comportamento diferente, e aí ele vai até os pais, e os pais responsáveis precisam de procurar os profissionais, como o senhor, por exemplo. Ainda existe muita resistência, doutor? Muita resistência. Muita resistência por parte dos pais e por parte da própria sociedade. Eu vou repetir a mesma afirmação que agora há pouco eu fiz. Quando uma criança, um adolescente, ou até mesmo na fase adulta, existe sim o diagnóstico na fase adulta do autismo. Por exemplo, quais são um dos critérios do comportamento humano para se investigar e identificar o autismo? O barulho. O excesso do barulho incomoda. É uma forma comportamental, padrão de comportamento, fundamentado em vários critérios, não vou entrar a fundo aqui, até porque agora nós não estamos lá na universidade. Como professor, eu teria lá na universidade com os meus alunos entrar a fundo. Mas esse é um sinal. Esse é um sinal. Esse é um sinal clássico, posso falar assim, um sinal clássico do autismo, da presença do autismo, da rigidez ao barulho. E por que desta resistência? Seja da família, ou seja da comunidade, das pessoas em geral. Primeiro que a gente tem que desmistificar o que significa a palavra preconceito.
Se eu, em algum momento da minha vida, como pessoa, se o senhor, se qualquer ouvinte ou aquele que nos assiste teve ou tem a prática do preconceito, o que isso significa? Preconceito em ação. É uma ideia de julgamento sem conhecimento. O preconceito em qualquer esfera de ação, de prática, ele é a máxima da ignorância do ser humano. E por isso que, sabiamente, a filosofia vai nos moldar. O conhecimento e a ignorância não moram na mesma casa. E a sociedade civil, a família, precisa buscar conhecimento sobre o seu filho, o meu filho, o nosso filho. Foi diagnosticado? Isso não é uma sentença. Não existe um tribunal que declara uma sentença, uma punição, uma pena. Em hipótese alguma. Aquela realidade de vida daquela pessoa, daquele indivíduo, daquele ser humano, vai funcionar o seu sistema neurológico, a sua função cognitiva, a sua capacidade de aprendizagem, o seu desenvolvimento, as suas relações distinta da dos outros. Não existe aí uma anomalia, um defeito. Aquele ser humano, ele não é defeituoso. Vou falar de forma didática. Ele é específico a modo dele. É o jeito dele. É o jeito dele. Ele é o precisa ser caminhar daquele jeito. Ele é assim. Ele vai aprender daquele jeito. Aquela professora em sala de aula. Por isso que as nossas escolas, e por lei, já existe um decreto, em nossas escolas, alunos diagnosticados, documentados, com laudos clínicos, com TEA, transtorno espectro autista, com TDAH, têm, pelo amparo e a força da legalidade, o direito de um professor chamado professor de apoio, o professor da inclusão. Eu não posso retirar o autista, o TDAH, do convívio social. Eu não posso ter uma sala apropriada apenas para ele, distinta da sala comum de todos. O mundo, a sociedade, a socialização, ela acontece nas diferenças. E isso que é o verdadeiro sentido da inclusão. Inclusão significa o quê? Colocar com. Não é retirar da. É colocar com. Inserir na sociedade. Doutor, tem melhorado nos últimos anos essa questão, por exemplo, de detectar e de, ao mesmo tempo, de ajudar essas crianças e mesmo adultos, autistas, nós estamos falando de autismo, tem melhorado nos últimos anos? A consciência do pai, da mãe, do professor e mesmo da população tem melhorado no sentido de ajudar essas pessoas e até de ter um pouquinho de atenção para detectar e levar aos profissionais? A sociedade civil organizada, ela tem criado cada vez mais, a partir de nós profissionais, o corpo clínico, e aí a gente agrega também que é de suma importância e valorização, e aqui eu quero dizer, dos psicopedagogos, dos professores com formação em psicopedagogia para crianças, adolescentes, adultos que são laudados com TEA ou com TDAH em específico. Tem crescido cada vez mais estas associações para oferecer o quê? Formação, suporte, subsídio, apoio. Apoio mesmo, abrigo, orientação. E aí é você trazer o quê? É você trazer a família para esta realidade, é você aproximar a sociedade civil como um todo para participar desta moção, porque é preciso. Nós não podemos mais viver uma era, porque as pessoas nos perguntam sempre no consultório. Mas antigamente não existiam essas doenças. Elas sempre existiram. Elas não tinham um diagnóstico. Quer dizer, as coisas melhoraram. Para eles, melhoraram. Para as pessoas que têm. O senhor lembra, eu sou da década de 80. Não tenho nenhuma resistência em falar a minha idade, mas eu sou da década de 80. Muito novo. Eu cresci
E lembro que lá, bem próximo à minha terra natal, eu sou natural de Unai, fiz minha vida acadêmica em Montes Claros, na Unimontes, e depois em Goiás, propriamente dito em Goiânia. Eu sou servidor público na condição de docente, professor do estado de Goiás. Tenho 20 anos de Goiás em Goiânia. Agora eu estou licenciado e me dedicando apenas exclusivamente só à parte clínica. Tenho meus atendimentos de Goiânia, tenho meu consultório clínico fixo, físico, em Unai. Estou atendendo há 2 meses em Vazante, como também atendo em Paracatu. E também os atendimentos online. Pessoas aqui do nosso noroeste, Bonfinópolis, Buritis, Uruana, enfim. E o que acontece diante desta realidade? Cada vez mais as pessoas precisam entender onde está o ser humano inserido na própria sociedade. Se não houver essa abertura, essa adesão, esse querer estar com e buscar para si o entendimento para saber lidar com essas situações. Doutor, a partir de quando que o pai, um amigo, um membro da família, alguém da sociedade, precisa procurar um especialista? Quais são os caminhos? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O que a pessoa deve ficar atenta para não deixar algo ficar assim, passar da hora? Porque nós sabemos que diagnóstico, quanto mais cedo, melhor. Isso em qualquer problema de saúde, qualquer segmento. O diagnóstico precoce, no momento certo, é um resultado talvez mais positivo. Mais favorável. Mais favorável. Com certeza. Ainda na sequência daquela última fala minha, nós acostumamos, ao longo das décadas anteriores, décadas de 80, 70, o senhor lembra quando a gente ouvia falar assim, em tal cidade existe um sanatório? Lembra dessa palavra? Demais. Sanatório. Aí a pessoa tinha uns comportamentos, ela era levada ao médico, psiquiatra ou neurologista. Ali a própria medicina, enquanto aquele profissional com poucos recursos, porque aquele tempo, dos tempos de hoje, entenda uma coisa, nós fomos criados numa geração, não adianta o senhor querer replicar a mesma criação que o senhor teve nos seus filhos de hoje, porque não vai funcionar. E nós erramos muito com isso. Erramos muito. Erramos, pecamos e ainda somos resistentes. Por exemplo, nos tempos de hoje, como é que o senhor forma bem o seu filho na conduta da moral e da ética? Apresentando-lhes o limite. O limite de todas as coisas, o ser humano é feito de limite. Qual é o limite do próprio ser humano? O corpo. Qual é o limite de um atleta? O próprio corpo. Ele vai oferecer em campo o que ele pode. E o que vai dizer a ele? Você não pode mais. O corpo. A resistência acabou. A resistência acabou. Não vai. Por que um técnico, em um dado momento do primeiro e do segundo tempo, fala assim, substitui Ronaldo Fenômeno por Ronaldinho Gaúcho? Ele já não consegue mais. Ele já não consegue mais. Ele não vai render. Ele está percebendo ali. Ele fez aquela leitura. A outra pergunta, dentro desta anterior, faz com que a gente entenda que quanto mais cedo o diagnóstico, menos danos à vida daquela pessoa. E aí entra outra realidade. Pais que ainda estão na zona da resistência em levar o filho para ser analisado e avaliado clinicamente. Existe, por exemplo, estudos que mostram que o autismo tem também os fatores do desenvolvimento com cunhos biológicos, hereditários, genético. E como resistir? Porque não é uma escolha, é uma condição. É uma condição, não é uma escolha. A partir do momento que a gente entende que quanto mais cedo, mais e melhor eu tenho capacidade de autorregular, porque aquela criança,
ela precisa do amparo psicoterapêutico. Ela vai precisar, o adolescente ou adulto, de fazer o uso regular da medicação. O especialista, o neurologista ou o psiquiatra, sobretudo no caso do autismo, hoje a ascensão de atuação específica, com mais e melhor propriedade, são neurologistas. Se você tem uma criança com comportamentos atípicos, neurologista pediatra vai analisar a sua criança. É uma outra especialidade. Isto. Doutor, vamos falar de outro assunto que alguns profissionais comentam que talvez seja uma das piores doenças que existe, que é a depressão. Vamos falar um pouquinho sobre depressão, né? Como que as pessoas devem também estar atentos com esse quadro depressivo dentro de casa, dentro do quadro de amigos, de trabalho, doutor? A depressão, ela é uma doença que corrói. A grosso modo, eu costumo dizer assim, porque ela corrói o todo. O ser humano, ele existe em uma forma de tripé. O que é esse tripé? Nós somos corpo, alma e espírito. A depressão, ela sempre existiu e agora, de forma mais visível, ela está presente no meio de nós. Ela participa da vida de muitas pessoas em razão de inúmeros fatores. Por isso que lá na psicanálise, quando o paciente chega e traz a sua narrativa, ali na autoavaliação, na clínica, no consultório, é preciso investigar a causa da sua depressão. O que desencadeou a origem? Como é que tudo aconteceu? E por que você ainda tenta lidar com isso sozinho? Porque sozinho você não vai conseguir. Você vai colocar a sua própria vida numa função disfuncional. Existem muitos pacientes que são resistentes ao tratamento para a própria depressão. Porque enquanto causa, são inúmeros fatores. Origem, fundamentação, ocasião, episódios, situações diversos. Vou te dar um exemplo. Eu estou acompanhando uma paciente em Unai, advogada, procuradora do município, muito bem conceituada. Ela chegou diante do consultório, diante de mim, lá no consultório, e disse assim: tem 15 anos que eu faço uso de medicação, de antidepressivo. E eu não sei te falar qual é a causa da minha depressão. Eu só sei te falar que eu vivo uma pessoa que parece que é em estado vegetativo. Eu estou no automático. Eu levanto, eu trabalho, eu volto para casa, eu levanto, eu trabalho, eu volto para casa, eu vou à missa, eu vou à igreja e a minha vida é no automático. Eu não consigo ter sensibilidade para os detalhes, para as situações simplistas da vida. E aí nós começamos. Fizemos o primeiro ciclo com 4 semanas. Quando iniciamos o segundo ciclo, na segunda consulta, ou seja, na sexta, eu fechei o diagnóstico e disse a ela: qual é a causa da sua depressão? Há 15 anos atrás, a mãe faleceu. Ou seja, ela não viveu o luto. O fato dela não ter vivido o luto, e aí você vai buscar lá no inconsciente da realidade do consciente. E eu comecei a fazer essa investigação com ela. Como ela se comportou? Porque nenhum de nós, entenda isso, nenhum de nós vivemos o luto, porque o luto mais severo, eu costumo falar que o calvário mais complexo, doloroso da espécie humana é a morte. É a espécie de luto mais severa, cruel. Porque nós não queremos desligar. Nós não queremos fazer a passagem. Nós não queremos deixar ir. Não queremos. Porque temos a necessidade da permanência. E no velório, o que ela fez? Ela socorreu a todas as irmãs. Ela abraçou a todos os sobrinhos. Ela acudiu à preparação do corpo, funerária,
Cemitério, certidão de óbito. Ela esteve presente em todos os momentos. Em todos. No momento mais difícil. Mas ela não viveu o luto. E nós não vivemos o luto ali. O senhor perdeu o pai, perdeu a mãe. Eu vou perder um dia meus pais. Eu não vou viver o luto no velório. Não existe isso. Viver o luto no velório. E é distinto o luto de cada um de nós, entenda isso. Existem pessoas que vão viver o luto depois de 1 ano, depois de 5, depois de 10. Ou passam uma vida sem viver o luto, porque o luto tem 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e superação. Não aceitação. Superação. Se o senhor me disser assim, do ponto de vista clínico, que explica a natureza humana, a partir do olhar da psique, alguma pessoa pode estar totalmente segura de dizer, eu superei o luto? Não. Porque entender o ser humano é entender as suas limitações, as suas fragilidades. Em nós sempre vai existir lacunas. As lacunas estão ali, presenficadas. E aí, concluindo esse exemplo da paciente, quando eu disse isso, é até curioso, porque o paciente, a pessoa, ela recebe um choque de realidade, uma espécie de choque de realidade. Ela caiu de joelhos na mesa do consultório. E naquele momento, o choro dela, olha como que a psicanálise é interessante. Aquele momento, o choro dela foi voltar há 15 anos à cena do velório. E ela carregou 15 anos. Aí agora, qual é o resultado? A continuidade do tratamento. Veja bem. E aí entra aquela parceria. Desde então, eu tive que encaminhá-la ao retorno para o psiquiatra. A senhora precisa voltar ao psiquiatra, nós já vamos, ele já vai mudar a medicação, nós vamos trabalhar aqui a medicação com a psicoterapia, daqui um tempo eu vou levar a senhora, porque é a psicoterapia, é a psicanálise que vai te levar a não mais necessidade da medicação, o médico, o psiquiatra vai começar a fazer aquilo que a gente chama de desmame, e a senhora vai viver com mais plenitude, sem a realidade ali sustentada, alimentada, gritante da dor, da depressão. E uma coisa que é inevitável, toda pessoa diagnosticada com um transtorno da depressão, mesmo que ela chegue a um momento de não mais necessitar da medicação, ela sempre vai viver picos deprimidos. Sempre. Porque ela é severa. Por isso que eu disse lá atrás. Demorei para responder a pergunta, mas eu precisava explicar assim. Ela é cruel. Ela dói. Ela dói e a sua dor, ela não tem um fim. Isso quer dizer que os cuidados precisam continuar. Sempre. Os cuidados, a atenção, o manejo com a vida, a administração de vida. E quando vieram os picos, estou naquele dia deprimido, deprimida, saber administrar. Mas o que é que te deu suporte para saber administrar? O valor da psicoterapia. Doutor, o que o senhor gostaria de falar neste momento para a gente encerrar o nosso bate-papo? É um bate-papo muito amplo, né? Porque tem os tipos de depressão, tem as pessoas que começam a falar muito, tem as pessoas que começam a andar muito, tem as pessoas que ficam isoladas, não sei se talvez seria a depressão mais perigosa, né? Para a gente fechar, eu queria que o senhor fechasse falando também desses cuidados. Repito, que nós, pais, quem é filho, precisa ter esse cuidado dentro de casa, na sociedade e mesmo no grupo de trabalho. O que eu preciso ficar observando? Comportamento? Comportamento, padrões de pensamento. A depressão não tem idade. Hoje tem sido cada vez mais, de forma muito acentuada e preocupante, o nível do aumento de casos de depressão em crianças e adolescentes. Desencadeado por uma série de fatores e que precisa ser avaliado. Por exemplo, se o seu filho em casa tem um comportamento, dentro da própria casa ele não se socializa, sempre guardado dentro do quarto, sempre com o uso excessivo, que a gente fala de hiperconexão, da tela, do dispositivo. Raramente ele sai para fazer as refeições à mesa. Raramente ele quer até mesmo
se alimentar, muito menos praticar uma atividade física, porque não existe saúde mental sem atividade física. Não existe. A pessoa que vive no sedentarismo, ela abre comportas para o desencadear da depressão. E quando nós, porque somos seres de relações, vivendo o tempo todo nos relacionando com família, com colegas de trabalho, nas relações interpessoais no geral, observando os comportamentos daquele. Outro exemplo, toda pessoa que de forma desregrada vive a dependência do álcool ou do cigarro, nós chamamos na linguagem clínica de substâncias psicoativas, drogas lícitas ou ilícitas. O que isto representa? Eu conheço alguém que é alcoólatra. Eu conheço alguém que fuma há 30, 40 anos. Nitidamente, comprovadamente, clinicamente. Nesta pessoa existe sim um quadro de depressão. Porque a realidade do vício é uma forma dela estabelecer uma fuga de si próprio e ela tem a necessidade de se preencher de algo ou de alguma coisa. E não admitir o tratamento é recusar a continuidade da própria vida. Procure os profissionais. Procure os profissionais. Doutor, por falar em procurar profissionais, em Vazante, onde o senhor atende? Em Vazante, no bairro Novo Horizonte. Novo Horizonte. Aqui bem próximo à paróquia e matriz Nossa Senhora do Carmo, na clínica Vitality. Quinzenalmente estou em Vazante às segundas-feiras, com atendimentos das 7 da manhã às 17, agenda aberta. Muitos vazantinos também já participam, e aqui eu quero deixar o meu contato. Qualquer pessoa que queira marcar uma consulta pode falar diretamente comigo. Há 4 meses eu criei um grupo. Pensando ali comigo, eu quero criar um grupo para promover cada vez mais o entendimento, o conhecimento e a geração de saúde mental para as pessoas. Porque esse assunto é um assunto hoje em voga. Muito comentado. Sim. Uma empresa, por exemplo, uma empresa séria, aquele grande empresário, aquele grande líder, se ele tem a concepção de que a sua empresa precisa da assistência de um profissional para gerenciar a saúde dos seus colaboradores, se ele produz, agora vamos lá no campo do capital, rapidamente, se ele produz 100, depois de 1 mês, isso é comprovado, ele vai produzir quase o dobro. Tem duas vertentes. Além de financeiramente ser importante para ele, que a empresa vai produzir muito mais, ele vai proporcionar o que para os seus colaboradores? Qualidade de vida. Qualidade de vida, condições. E esse grupo, eu quero aqui finalizar, esse grupo foi criado com a intenção de, todos os dias, eu publico breves artigos e um pequeno vídeo. Somente eu, enquanto administrador. O grupo é para esta finalidade. Quem quer participar pode entrar em contato comigo. DDD 62 9 81 38 10 13. Doutor, muito obrigado por ter vindo. No início da nossa conversa, o senhor foi bem claro em dizer que o senhor quer voltar outras vezes. É um assunto amplo, um assunto muitíssimo importante. Vamos sempre preparar alguns temas para a gente levar o conhecimento aqui dos nossos ouvintes e, ao mesmo tempo, das pessoas que nos assistem aqui na Montanhesa Web TV. Obrigado por ter vindo, doutor. Agradeço mais uma vez a você. Eu não sei se o nosso amigo ali, eu posso chamá-lo de sonoplasta. Gabriel, obrigado. Desde a pessoa do Anderson, da recepcionista, da rádio em geral, como um todo. E me disponibilizo e abro aqui as comportas da minha vida, porque Vazante, eu costumo falar que todas as cidades do Noroeste Mineiro moram em mim, porque faz parte da minha vida. Que bom. Só para concluir, certa vez uma pessoa em família, porque eu tenho muitos primos de primeiro grau que são médicos, e nós estávamos reunidos na casa da minha avó a conversar, a comer, a beber, a festejar, a celebrar a vida. E aí uma prima minha me disse assim, mas hoje é um dia festivo, por que você está de
chinela havaiana, de bermuda e todo jogado. É um dia celebrativo, deveria estar com uma roupa com mais pompa. Por um momento, eu disse a ela assim: primeiro, que está muito calor, o Naí é muito quente. Segundo, que nós estamos aqui na casa da avó. Terceiro, disse eu para minha prima, eu estou aqui assim, sabe por quê? Porque nós não podemos esquecer de onde nós vimos. Isso é importante. E quem nós somos. Isso é bom. Tá? Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Doutor, só para a gente finalizar, é dizer que hoje nós temos a Associação dos Autistas de Vazante. É uma notícia e já quero aqui fazer um elo de ligação futuramente, nos próximos dias, do senhor como especialista, como palestrante, como professor, psicanalista, fazer uma elo de ligação com a presidente. Eu acho que esse contato vai ser muito importante para a troca de ideias. Com certeza, é uma soma. Obrigado, doutor. Obrigado, eu. Conversei aqui nos estúdios da Montanhês Web TV com o doutor Igor José, palestrante, psicanalista e professor.